Meus irmãos, quero convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Nós estaremos encerrando Mateus capítulo 11. Nós vamos entrar domingo que vem, se Deus permitir, no capítulo 12. Mas, irmãos, eu quero dar uma palavra aos nossos irmãos, lembrar que essa igreja, nós temos costumes de pregar de forma expositiva, passando pelos livros da Bíblia, capítulo por capítulo, para ajudar melhor na compreensão das Escrituras. Então hoje nós vamos terminar o capítulo 11, e depois nós vamos entrar no capítulo 12, vamos encerrar o capítulo 12, e vamos dar uma pausa na série de mensagens em Mateus, no capítulo 12, e vamos fazer uma série de mensagens de uns aos outros. Mas nós vamos fechar o capítulo 12, não domingo que vem, mas nós vamos iniciar domingo que vem o capítulo 12 de Mateus. Mas aí, fechando Mateus, nós iremos fazer uma pausa aí no livro de Mateus e fazer uma exposição aí de algumas mensagens expositivas em outros textos falando sobre uns aos outros. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai, somente o Senhor pode proporcionar para nós o verdadeiro descanso, Senhor Deus, para nossas almas. Somente o Senhor, ó Deus, conhece o coração de cada pessoa que está aqui nesse lugar, ó Deus. Pai, eu quero lhe pedir, ó Deus, que o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, se manifeste, ó Deus, através da Sua palavra, Senhor Deus. Pai querido, que o Senhor use a Sua palavra, ó Deus, para falar aos nossos corações, para nos encorajar, Senhor Deus, a crer no Senhor Jesus, a nos arrependermos dos nossos pecados, ó Deus, a confiarmos e descansarmos no Senhor, ó Pai. E muito obrigado, ó Deus, pois somente no Senhor nós podemos saber que existe salvação e descanso para a alma, Senhor. E essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido de todos nós. Eu e você conhecemos esse texto, e esse texto é um convite aos cansados. Um convite aos cansados. Agora pense você, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi o convite mais importante que você recebeu da sua vida? Em toda a sua vida, qual foi o convite mais importante que você recebeu e que você ficou muito alegre de ter recebido aquele convite? Qual foi o convite que você recebeu? E qual foi o convite que mais marcou a sua vida em momento que você estava, talvez, cansado, entristecido, abatido? Qual foi o convite? E qual foi a pessoa que fez esse convite para você? E nós vemos aqui em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus, em uma série de narrativas, os discípulos de João Batista, perguntando para Jesus se ele mesmo era o Messias, aquele que tinha vindo para libertar o povo de Israel, o povo da escravidão. E Jesus responde que ele é o Messias. E nós percebemos no domingo passado também, nós falamos sobre a dureza de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum, por ter recebido tantos milagres e não terem se arrependido dos seus pecados. Mas também nós vemos a soberania de Deus em se revelar a quem Ele quer, e aos pequeninos. Como nosso Senhor Jesus ora ao Senhor, agradecendo no verso 25, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E agora,
Nós vemos o Senhor Jesus falando que Deus se revelou aos pequeninos, e nós vemos o Senhor Jesus agora fazendo o convite para todos os cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo no verso 28, dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus convida todos os cansados para irem até Ele. Jesus é a única pessoa que tem a capacidade de chamar todos os cansados e sobrecarregados. Jesus é a única pessoa que tem a capacidade de conseguir chamar todos os cansados e sobrecarregados. Agora pense você, quando você olha uma pessoa cansada, muitas vezes, ela só de chegar perto de você, ela cansa você. Mas o nosso mestre olha para nós, olha para todos nós, cansados de almas, abatidos de coração, e diz: olha, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Amados, os cansados jogam no time de Jesus. Já percebeu? Aquelas pessoas cansadas que estão esperando a sua vez para jogar o futebol, muitas vezes elas não são escolhidas. Mas os cansados são chamados para irem até Jesus. E perceba, meus amados irmãos, no verso 28, que Jesus está dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E o convite de Jesus, esse convite de Jesus é pessoal, é pessoal. É o próprio Jesus que te chama hoje para vir a Ele. Não é um jogo de letras que nós estamos falando, não é um jogo de ideias que nós estamos compartilhando, mas uma pessoa que está te chamando hoje aqui nesse lugar. Foi Ele que andou nessa terra, foi Ele que morreu na cruz, Ele que ressuscitou, Ele que está vivo. Esse é o convite de Jesus diretamente para você, para mim e para você. Todos os cansados, todos os cansados, todos os cansados e sobrecarregados. Jesus não dispensa os sobrecarregados e os cansados. Mas sabe qual é o maior problema nosso? É que às vezes nós tentamos enganar as pessoas ao dizer que estamos bem. E jogamos uma maquiagem na nossa alma para mostrar que tudo vai bem com a nossa alma. O cansaço da alma é o que mais tentamos disfarçar. Os outros tipos de cansaço nós temos prazer de mostrar como nós estamos cansados. Cansado de tanto trabalhar, nós enchemos a boca e dizemos: estamos cansados. Mas o cansaço da alma, nós tentamos esconder das pessoas, porque o cansaço da alma, quando nós vamos falar sobre a alma, sobre o coração, existem pecados e coisas que nós precisamos confessar e abrir e se arrepender diante do Senhor. Diante do Senhor. Veja que no verso 20 ao 24, Jesus está chamando a atenção da cidade de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum, porque elas não tinham se arrependido dos seus pecados, elas tinham desfrutado de milagres, elas tinham visto o próprio Senhor Jesus ali pregando o evangelho e curando muitas pessoas, mas eles não tinham se arrependido dos seus pecados. O cansaço da alma é que todos nós tentamos disfarçar e dizer: vai tudo bem, hoje eu não preciso de Jesus. Mas o Senhor Jesus diz: olha, venha a mim, a todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus convida e oferece alívio. Jesus, Ele chama e Ele dá alívio. Alívio para a nossa alma. O Salmo 32, ele diz: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Enquanto nós mantemos os nossos pecados encurtidos dentro do nosso coração, enquanto escondemos pecados dentro de nós, nossa alma vai gemendo, nós vamos se sobrecarregando, porque nós somos escravizados pelo pecado. E dentro do capítulo 11
todo o capítulo 11, Jesus está constantemente nos chamando ao arrependimento e a um alívio para a alma e abandonar o pecado. Porque o pecado cansa. O pecado cansa. O pecado escraviza. Amados, o pecado é igual droga. Conversa com um drogado. Bate um papo com um drogado. E veja se ele está satisfeito com a sua vida que ele está levando. Ele vai dizer que não. Quantas vezes eu já tive conversas com pessoas, eles falavam que não estavam satisfeitos, eles estavam cansados das suas almas. E aí quando perguntava-se para eles, vamos, você deseja sair? Ele falava, não consigo sair, é maior do que eu, é maior do que eu. A escravidão do pecado é dessa forma. Você tem até desejo de abandonar o pecado, mas o pecado é maior do que você. O desejo pecaminoso é maior do que você. Por isso que esse convite que Jesus está fazendo, esse convite é para nós pecadores, é para você pecador, é para todos nós. Veja que o texto está dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Jesus está prometendo um descanso para a alma. Não é simplesmente um descanso físico, não é simplesmente um descanso mental. Embora Ele é Deus e Ele pode proporcionar todas essas coisas para nós. Mas Jesus está nos convidando para receber o alívio da alma. E é necessário reconhecer que está cansado e sobrecarregado para ir até Jesus e obter alívio na caminhada. É necessário reconhecer que não consegue abandonar o pecado sem a ajuda de Jesus. Você já percebeu quando a gente conversa com as pessoas sobre Jesus, ela fala, eu vou seguir a Jesus só quando eu abandonar isso e depois eu vou para a igreja. Nunca vai acontecer, porque é só mediante o poder de Jesus Cristo é que nós conseguimos abandonar o pecado. É Ele que liberta a nossa alma da escravidão do pecado. É Ele que faz. Você nunca vai conseguir abandonar um pecado para conseguir seguir a Jesus. Mas o convite que Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus então está colocando uma qualificação para alguém que deseja ter comunhão com Jesus. Qual é a qualificação? São os cansados, os que reconhecem que estão cansados, os que chegam a dizer, eu não aguento mais viver essa vida de pecado, eu quero você, Senhor Jesus, eu quero Senhor Jesus na minha vida. Porque o convite é esse, venham a mim, todos vocês que estão cansados. Veja, Jesus está chamando, Jesus está pedindo para você vir até Ele, Jesus está convidando você. E existe o quê? Uma ação que eu vá até Jesus, até aos pés de Jesus, porque foi Ele que venceu os nossos pecados na cruz. Você está cansado? Eu sei que você está cansado. Assim como eu também fico cansado. Mas Jesus promete alívio quando nós vamos para Ele, a Ele. Jesus está convidando para Ele. O convite é para vir a Jesus sem intermediários. Sem intermediários. Veja, mais uma vez por verso 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Veja que Jesus está falando, venham a quem? A mim. Venham a mim. É somente por meio de Jesus que podemos obter o verdadeiro alívio em nossas almas. Mas sabe qual é? Sabe qual é o problema? É que o nosso coração é quebrado por causa do pecado. E ele tenta obter outros lugares
para buscar alívio para a sua alma. Às vezes nós queremos fazer das coisas boas o alívio para a nossa alma. Queremos fazer do trabalho um alívio para a nossa alma. Queremos fazer da família um alívio para a nossa alma. Queremos fazer dos prazeres que o Senhor deu para nós um alívio para a nossa alma. E o Senhor Jesus está dizendo: venham a mim, somente eu posso aliviar o seu coração e a sua alma sobrecarregada, e mais ninguém. Então Jesus não tem intermediário, Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é a forma de nós conseguirmos alívio para a nossa alma. Não é o trabalho, não é família, não é sua casa, não é nada a não ser Cristo Jesus. Venham a mim. Jesus está dizendo: venham a mim. Venha a Cristo hoje. Lembra da pergunta: qual foi o melhor convite que você já recebeu da sua vida? O melhor convite que você já recebeu da sua vida é hoje. Hoje é o melhor convite. Hoje é a melhor forma. É o melhor casamento que você pode ir. É o melhor casamento que você pode ter. É o casamento com Cristo. A sua alma com o Senhor Jesus. Ele é o nosso esposo. Ele é o nosso noivo. Ele é o homem verdadeiro. Ele é o homem perfeito. Ele é aquele que carrega os nossos pecados. É hoje. É o maior convite. Depois de hoje você não vai receber o maior convite que está na sua palavra: venham a mim. É hoje. E Jesus, é Ele o alívio que precisamos. Não são pessoas, não há nada, mas é o Senhor Jesus. Jesus é o convite para os aflitos, o convite que oferece alívio à alma cansada e sobrecarregada do pecado. O verso 29, Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Tomando o jugo de Jesus. O que significa jugo? Os animais que eram usados para carregar o jugo. O povo aí que mexe com fazenda e tem gado vai saber muito bem, né? Quando colocavam para carregar os bois, um do lado do outro ali. Então Jesus está falando: tomem sobre mim o meu jugo, que era colocado 2 bois, um do lado do outro, e os 2 tinham que ter a mesma força para carregar. Mas o que isso significa? Que era usado ali, o judaísmo falava que nós devíamos suportar o jugo da lei, que se tornou um fardo pesado. O povo judeu falava em carregar o jugo da lei de Deus e o jugo do seu reino, que era aceito por meio do reconhecimento de que o Senhor é o único Deus e da obediência dos seus mandamentos. E nós vemos uma discussão em Atos, capítulo 15, versículo 10 e 11, que diz assim: agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós. E a discussão aqui, em Atos, capítulo 15, era sobre a circuncisão. Alguns judeus que tinham crido no Evangelho entraram na igreja e começaram a falar: agora eles têm que se circuncidar para serem salvos. No entanto, que o versículo 11 diz: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como Ele. Então, o jugo de Jesus, veja que Ele está falando: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então nós não podemos carregar o jugo da lei. Nenhum homem é capaz de carregar o jugo da lei. Só existe um homem capaz de carregar o jugo da lei. E esse homem é Jesus. É por isso que Jesus é o único capaz de chamar todos os cansados e sobrecarregados, porque ele levou na cruz o pecado do mundo inteiro. Então Jesus, ele carrega o jugo da lei, porque ele é o único capaz de chamar todos os sobrecarregados, porque ele foi aquele que levou todos os nossos pecados, o pecado do mundo inteiro.
Ele foi obediente à lei de Deus de forma perfeita, e nós agora não estamos debaixo do jugo da lei, mas debaixo do jugo de Jesus. O jugo de Jesus. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, porque ele obedeceu por nós para nos tornar obedientes à sua palavra. A sua obediência foi de forma perfeita e plena, e ele bebeu todo o cálice da lei e cumpriu de forma cabal, e se colocou em nosso lugar para nos tornar obedientes, porque nós mesmos não conseguimos obedecer à lei de forma perfeita e plena. Mas Jesus obedeceu. Por isso nós devemos tomar o jugo de Jesus. E tomar o jugo de Jesus é andar do lado de Jesus. É andar com Jesus. É aprender com Jesus. É estar com Jesus. É viver com Jesus. Porque Ele é o pastor das nossas almas. Veja que o Salmo 23 diz, verso 2 e 3, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É somente Cristo Jesus que pode nos conduzir em pastos verdejantes e fazer a nossa alma repousar. É Ele que pode nos levar, é Ele que pode refrigerar a nossa alma. É Ele que pode trazer o refrigério para a nossa alma. Nesse mundo caído que nós estamos vivendo, é somente Cristo e mais ninguém. Vocês lembram? Há pouco tempo, obviamente que vão lembrar, da época do Covid, você ligava a TV, parecia que o Covid estava do lado de você no sofá. Foi um tempo de pânico, um tempo que ficamos cansados, um tempo de apavoro, de muitas verdades, de muitas mentiras contadas. Um tempo onde nós muitas vezes perdemos a esperança. E às vezes nós queríamos ligar a TV como uma forma de refrigério e refúgio para ouvir uma notícia boa. Uma notícia boa. Mas muitas das vezes, quando nós ligamos a TV, nós não temos notícias boas. Nós só temos má notícias. A má notícia é que o Covid está aumentando. A má notícia é que a criminalidade continua aumentando. As pessoas continuam se matando. Mas nós temos esse convite de Jesus dizendo, olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Andem do meu lado, andem comigo. Jesus está chamando para um discipulado, para andar com Ele, acompanhar e aprender dEle. Olha o que Ele diz no verso 29. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então nós precisamos aprender com o coração de Jesus, que é manso e humilde. Manso e humilde. Nesse pequeno trecho, nós podemos ver a grandeza dele. Jesus está mostrando o seu coração. Olha o que Jesus está dizendo: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Raramente as pessoas gostam de abrir os seus corações e mostrar o que de fato vai lá dentro. Raramente. Mas aqui nesse versículo, Jesus nos chama a aprender na sua escola do coração, manso e humilde. E ser manso é estar sujeito à palavra de Deus e à sua vontade. Olha só para os versos 25 e 26 do capítulo 11 ainda. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus estava
confortado, Jesus estava obediente à vontade do Pai, Jesus estava agradado ou agradável com a vontade de Deus. Ser manso é estar sujeito à palavra de Deus e à sua vontade. E Jesus estava grato com a vontade de Deus aqui. Ser manso, muitas vezes, não é simplesmente uma pessoa que tem um espírito calmo, mas é alguém que está sujeito à vontade de Deus, à vontade da palavra de Deus. E Jesus, então, aponta para ele dizendo: olha, aprendam de mim, que sou manso de coração, que sou obediente à palavra do Senhor, que estou sujeito à palavra de Deus. E Jesus coloca outra característica dele: aprendo de mim, que sou manso e humilde. Jesus tem um coração humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não se vê de forma grande. É uma pessoa que está sempre se colocando em segundo lugar. Olha o que Jesus diz em Marcos 10, 44, 45. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é interessante, meus amados irmãos, nessa caminhada com Jesus, Jesus nos chama a aprender com o coração dele. Com o coração dele. Jesus nos chama a aprender com o seu coração, que é manso, obediente à vontade de Deus e humilde e preocupado com os outros. Isso tem que nos ensinar algo. Isso tem que nos ensinar algo. O que nós devemos aprender é que nós não devemos querer aprender com o nosso coração. Veja. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus está revelando o seu coração para nós aprendermos com o seu coração, com a sua vontade. Jesus está revelando a sua vontade para nós não queremos confiar no nosso coração, porque esse é o problema. O problema é que nós queremos aprender com o nosso coração, que está quebrado por causa do pecado, que é enganoso. A maior falácia que nós ouvimos nesse século 21 é: ouça o seu coração. Ouça o seu coração. Ouça o seu coração. Essa é a maior falácia. As Escrituras diz para nós que o coração do homem é enganoso. Nós não devemos aprender com o nosso coração. Nós devemos aprender com o coração de Jesus, que é manso e humilde. O meu coração e o seu coração é enganoso, é perdido, tenta se desviar da mansidão e da humildade. Constantemente nós estamos lutando contra a mansidão de estarmos sendo obedientes à palavra de Deus e contra a humildade. Porque existe o nosso ego inflado. Se alguém não olhar certo para você aqui, talvez hoje você saia daqui: aquela pessoa não olhou certo para mim. Se alguém não diz algo do que você gostou e te agradou, o seu ego foi inflado, foi tocado. E a sua humildade foi-se embora. Né? Porque está mais preocupado com si mesmo. E Jesus mostra: aprendo de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, é o remédio para a nossa alma encontrar descanso. Encontrar descanso. Olha o que ele diz no verso 29, na conclusão: e vocês acharão descanso para a sua alma. Para a sua alma. Você tem experiência, meus amados, de conhecer pessoas que não estão sujeitas à palavra de Deus, pessoas que não são humildes, pessoas que não têm humildade? Vocês já viram elas desfrutarem
de descanso da alma. Você não vê pessoas que não são mansas e obedientes à vontade de Deus e humildes acharem descanso para a sua alma. Aonde nós aprendemos isso, meus irmãos? Somente com o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus está abrindo o seu coração para nós, está mostrando para nós que existe mansidão e humildade para acolher os sobrecarregados, os cansados, aqueles que estão famintos, aqueles que estão mortos, aqueles que não conseguem mais andar. E Ele é manso, Ele é obediente de servir. Por isso que Jesus diz: quem quer ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Somente um homem manso e humilde pode chamar os sobrecarregados. Somente Jesus, na sua perfeição, tem a capacidade de caminhar com todos nós aqui, todos cansados e sobrecarregados em nossos pecados. Só Ele, só Cristo Jesus capacita servos, homens e mulheres para olhar para o outro e também com humildade e mansidão para ajudar os cansados e sobrecarregados. Mas primeiro nós precisamos encontrar o descanso para a nossa alma, para assim nós conseguirmos acolher e ajudar os outros cansados. Então nós precisamos aprender com o nosso Senhor. O nosso Senhor nos chama a tomar o seu jugo. O seu jugo é suave, porque Ele está do nosso lado, carregando os nossos fardos, carregando os nossos pecados. E aonde foi que Jesus carregou os nossos fardos? Aonde foi que Jesus levou os nossos fardos? Foi naquela cruz, naquela via dolorosa. Os meus pecados, os seus pecados, o pecado do mundo estava sobre Cristo. Meus irmãos, olhe para Cristo. Olhe para esse convite de Jesus e não saia dessa noite aqui sem descansar em Cristo, sem ir a Ele com fé. Não deixe isso passar. Não deixe a falácia do século 21 dizer: ouça seu coração. Isso é a maior mentira que o diabo gosta de contar. Ouça o coração de Jesus, que é puro, que é obediente, que é humilde, que cumpriu a vontade do Pai de forma perfeita. Não ouça a falácia de que você tem que estar preparado para ir até Jesus, porque não é isso que o texto está querendo dizer para nós aqui, não. Jesus está dizendo: olha, você está cansado, você está sobrecarregado, venha, não deixe para depois, porque essa é a maior mentira de Satanás desse tempo, de achar que nós vamos conseguir nos preparar para irmos até Jesus. Nós temos que ir, e é indo, é entregando sobre Ele que Ele oferece para nós o alívio. Olha para o verso 28, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então quando nós vamos a Ele, nós cansados e sobrecarregados, Ele diz: eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou humilde e manso de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Toma o jugo de Jesus, aprendo de Jesus, e eu acho descanso para a alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Você não precisa de um ritual de preparação para ir até Jesus. Não. Você precisa reconhecer que você está sobrecarregado, que você está cansado, que a sua alma precisa de Cristo e de mais nada. Você só precisa de Cristo e mais nada. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de casamento, você não precisa de sexo, você só precisa do Senhor Jesus, só dele, ele preenchendo a sua alma. Ele é tudo, ele é maior do que o mundo, ele é maior do que tudo, é só dele que você precisa. Ele é o descanso inesgotável para a nossa alma. Você está cansado com seus pecados, você está sendo escravizado pelos seus pecados, vá a Cristo e encontre o verdadeiro descanso, porque Ele é a fonte que jorra descanso. Ele é água viva. Ele é água viva. Aqueles que beberem dele, nunca mais terão sede. Aqueles que comerem dele, nunca mais terão fome, nunca mais. Vá a Ele. Vá. Não deixe que o jugo do pecado te escravize. Não deixe. Não deixe. Eu quero concluir. O convite de Jesus é para todos os cansados e sobrecarregados. O convite é para rejeitar o jugo cruel do mundo e do pecado, porque Cristo carrega o peso para nós. O convite de Jesus, o alívio é de Jesus, o descanso é de Jesus, o jugo é de Jesus, o fardo é de Jesus, a paz é de Jesus. Fora de Jesus não existe alívio, não existe descanso. Não existe, não existe. Fora dele não existe. Venha a Cristo hoje e receba o alívio para a sua alma. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida, ó Deus, de cada um que ouviu essa palavra. Eu quero pedir, Senhor Deus, que a ação e o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, nos convença, ó Deus, dos nossos pecados e da nossa maior necessidade, ó Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ó Deus. Que a Sua mão esteja sobre nós, ó Deus, nos guardando e nos dando, ó Deus, mais de Ti, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, conduza as almas que estão aqui ao verdadeiro descanso, Senhor. E que a Sua paz, ó Deus, penetre o mais profundo dos nossos corações, pois nós necessitamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.